Beleza, estamos aí começando mais um estudo aí e pode mandar ver, Vitão. Boa! Então, pessoal, como já estudamos nos últimos capítulos, Apocalipse capítulo 6. Se vocês já quiserem abrir aí as suas Bíblias, a gente tem Apocalipse capítulo 6. Ou seja, já passamos pelas igrejas, fazendo uma recapitulação breve assim, né? Recapitulação brevemente. Já passamos pelas igrejas, as 7. Já passamos pelo trono de Deus e já passamos pelos 4 primeiros selos, estando agora no 5º selo e o 6º selo. E só dando uma introdução breve para quem não acompanhou esses, não ficar muito perdido, os selos de Apocalipse remetem-se a acontecimentos que Cristo dá início por sua autoridade divina de julgar. Cada selo é uma autoridade divina de julgamento que ele abre no tempo do fim. O primeiro selo é o próprio anticristo. O segundo selo é a guerra causada pelo anticristo. O terceiro é a fome causada pelo anticristo. E o quarto é a morte causada pelo anticristo. Estamos agora no 5º, né? Que seria mais uma dessas consequências do julgamento final, antes dos detalhes ali do livro, tá? Então eu vou começar a ler a partir do versículo 9. Eu estou lendo na ARA, na Almeida Revisada Atualizada. Tá? Se alguém quiser acompanhar nessa, pode ser. Mas também a RC, NVI, que não tem muita distinção de tradução não, tá? Então vamos lá. Começando aí do versículo 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Bom, antes da gente partir para o 6º selo, vamos estudar o 5º aqui. Dá para ver assim brevemente, sem entrar em muitos detalhes, que esse selo se trata de pessoas esperando a justiça de Deus, né? Está escrito que ele viu debaixo do altar. Esse altar é profeticamente o altar que apresenta-se as orações. Aparece constantemente no livro de Apocalipse, as orações chegando ao altar de Deus. Esse altar é um lugar celestial, não é um altar nessa terra. Aparentemente é um altar que fica no céu. E nesse altar sobem as orações, sobem os clamores dos crentes. Constantemente a gente vê isso na Bíblia. E ali é dito que ele viu as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho. No ambiente do 5º selo, isso significa principalmente aqueles que foram mortos durante a grande tribulação. Eu já tive essa conversa uma vez com o Luigi sobre esse assunto, e algumas pessoas elas dizem que o livro de Apocalipse ele é histórico e pode ser aplicado para toda a história da igreja. Isso é verdade, em ponto. Porque, sim, há muitas pessoas esperando o julgamento de Deus, né? Desde aqueles que foram martirizados em Roma, em Jerusalém, enfim, na Coreia do Norte, na China, até aqueles que são mortos, mesmo na grande tribulação. Mas o foco deste selo, até por conta de onde ele aparece, ou seja, após os 4 primeiros, que são o anticristo, os 4 cavaleiros do Apocalipse, dá a entender que essas pessoas que estão clamando por terem sido mortas são principalmente, ou seja, o foco daqui é o grupo das pessoas que são mortos nesse período, durante aqueles 3 anos e meio que nós chamamos de a grande tribulação. E é interessante que ele diz assim: clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Pessoal, é muito interessante que eles estão clamando em tempo. Ou seja, eles estão esperando o cumprimento de algo. Eles dizem: pô, já morremos,
Não estamos vendo ainda a justiça de Deus, mas eles reconhecem que Deus, porém, é santo e é verdadeiro. Então, até quando? Né? A pergunta é, quanto tempo? A questão não é se você vai nos julgar ou uma murmuração. A questão é até quanto? Porque esse tempo ainda não chegou. E só antes de a gente prosseguir e explicar alguma coisa em relação às almas, eu queria lembrar que no livro de Apocalipse isso acontece bastante. Por exemplo, em Apocalipse 13, quando o anticristo aparece na cena em si, é dito que essa é a paciência dos santos. Quer ver? Deixa eu pegar aqui o versículo certinho. Se eu não me engano, se vocês quiserem acompanhar, é Apocalipse capítulo 13, versículo 10. Se vocês quiserem abrir aí, Apocalipse capítulo 13, versículo 10. Está escrito: se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Essa palavra perseverança, em outras traduções, inclusive eu posso conferir aqui na RC, está escrito assim, ó: aqui está a paciência e a fé dos santos. A paciência é o ato de esperar por algo. E a fé é a certeza daquilo que não se vê. Logo, a ideia é, durante esse período, pessoas serão presas. As que não forem presas serão mortas. Essas pessoas precisam esperar pacientemente até o julgamento de Deus. Voltando para Apocalipse 6, nós vemos as que morreram clamando, né, abertamente por esse julgamento, né? Elas clamam a Deus para que esse julgamento venha e perguntam quando que isso vai acontecer, né? Uma curiosidade é que isso também aparece em Apocalipse 19, se eu não me engano. Peraí, deixa eu ver se é 18 ou 19. Não, é Apocalipse capítulo 17. É a tal da descrição da grande meretriz, ou grande prostituta, ou a grande prostituta, a cidade que é responsável pela morte dos mártires, né, dos profetas e dos cristãos, principalmente durante a grande tribulação. Essa cidade, curiosamente, ela aparece se embebedando do sangue, do vinho da sua paixão, devassidão, da sua paixão pela besta, né? A cidade, inclusive isso eu comentei com a Duda quando a gente estava no Rio. Essa cidade, ela representa a cidade que matou pessoas durante grandes épocas, né? A gente pode até deduzir lá na frente qual cidade essa seria, embora deixe aqui ela em mistério por um tempo, mas o que é interessante é que ela é vista com um cálice na mão, com um vinho, e ela está se embebedando da paixão que ela tem pelo anticristo. E essa paixão faz com que as outras nações ao redor dela também se apaixonem, elas recebam desse vinho. E esse símbolo do vinho, como algo passional, é semelhante ao que Cristo diz sobre o cálice que ele haveria de tomar, ou o cálice da ira de Deus, que é algo que se acumula. Tá? E por que eu digo isso? Por que eu estou dando essa comparação? Porque quando a gente pega a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, constantemente, pessoal, a gente vê essa simbologia sendo usado de um cálice sendo enchido, no qual Deus está, através desse símbolo, explicando a sua paciência. Paciência para julgar. Deus, ele tem esse hábito de acumular o pecado. Ele fala, no tempo do fim, Daniel, após o fim da transgressão, ou quando a maldade chegar ao seu fim, Deus, ele tem esse comportamento, e isso é visto de Gênesis a Apocalipse, é constante, é que a gente nem sempre percebe, de permitir o mal chegar ao ponto final. Por isso que ele não julga muitas vezes
muitos seres. A gente pergunta, por que Deus não destruiu Satanás quando Satanás pecou? Tá aí já um dos possíveis motivos. Por que Deus não julga o ímpio? Tá aí outro dos possíveis motivos. Antíoco Epifânio, né, o assírio que invadiu Jerusalém na época dos Macabeus e sacrificou uma porca, fez a abominação da desolação, que seria a sombra para que o anticristo vai fazer. Por que Deus não julgou ele logo no início? Não era o tempo, ele deixou a maldade chegar até o final, ele deixou o vinho ser derramado sobre o cálice até o final. E isso é muito constante nas escrituras. Antíoco, a gente sabe que foi morto, inclusive terrivelmente, totalmente abandonado. Assim como Nero, Nabucodonosor foi humilhado, Ciro, enfim, todos os grandes ditadores e corruptos, todos eles têm a sua... tem alguém entrando e saindo aqui. É a Lília. Alô? Oi, Boa Lília. noite. Boa Estão a noite. ouvir? Estamos. Ótimo. Nossa, estou com dificuldade nesta coisa. Eu não consigo. Tranquilo. Dá para ouvir aí o som? Dá, só que dá muito baixo, por isso é que eu tenho que sair. Eu acho que tem uma má conexão. Parece que Mas a pronto, voz não há do problema. Felipe Se eu... pra mim também. Caiu aí Sim. minha voz? Caiu aonde? No limbo da internet, não sei. Deu uma quedinha Eu vou na internet. eu vou precisar de sair de vez em quando, porque às vezes isto dá muito mal, mas pronto. Podes continuar, não te preocupes, eu só estou a avisar, porque vai fazer só o sonzinho de fundo. Tranquilo. Se der para ouvir, tá de boa. Se conseguir ouvir, de boa. Se não der para ouvir, fala aí. Que aí eu dou um Tá jeito certo. aqui. Para ver se está claro. Beleza? Tá certo. Uhum. Vamos lá. Oi, Eduarda, a Duda. É a Duda. Tá aí? Ela é prima do Duda Vini. de Coimbra. Ela é É. prima de Oi, eu tava pensando já, nossa, que saudade de escutar esse Não. sotaque. Quanto tempo, né? Verdade. Como é que estás? Tô bem, e você? Também estou bem. Ah, que bom. Eu vi que foste recentemente para Coimbra. Estavas lá? Então eu fui ano passado, em outubro. Consegui dar uma passadinha lá. Muito bom. Ótimo, matar saudades. Sim, foi super rápido. Acabou que nem deu pra ver todo mundo que eu queria ver. Vixe. Tá. Fizeste bem aí, porque agora já não vale a pena mesmo. Pois é. Vitor, Mas- pode continuar falando aí que a gente não quer te atrapalhar, não. Não Exato. tá atrapalhando, não. Só para quem não tá entendendo, todos nós nos conhecemos lá em Portugal, entendeu? Eu, a Duda, a Lília e mais um pessoal que eu convidei, mas ainda não tá aqui. A gente fez aí um network ali em Coimbra. Uhum. Mas então, Lília, tá falando aqui do quinto selo, né? Como a gente tratou os primeiros 4, e a gente está continuando hoje com o quinto. Certo. E continuando, enfim, esse símbolo do vinho sendo enchido, da taça, é muito constante nas escrituras. E aqui a gente só vê mais um momento que Deus está adiando o julgamento, para julgar no momento certo. E aí ele fala, então a cada um deles foi-lhe dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos que iam ser mortos. Ok, eu acho que isso aí é muito simples, não necessita de explicação. São pessoas que estão esperando ser mortas. É por isso que ainda a besta não foi julgada, a Babilônia não foi julgada, enfim. Estão esperando o número ser completo dos santos que há de serem, vão ser martirizados, de fato mortos, enfim. E essas pessoas estão clamando para que Deus julgue. Então, até isso acontecer, são dados a ele uma vestidura branca. Pessoal, curiosamente, tem 2 interpretações sobre esse clamor, tá? Primeiramente, essa vestidura branca significa santidade. É o ato de nós sermos mortos, morremos com Cristo, as nossas obras descansam com a gente, logo justificados em Cristo, esperamos já aquele dia, né? Já recebemos essas vestiduras brancas. Espiritualmente, esse é o símbolo, né? Já santificados em Cristo. Só que, curiosamente, nem todos vão dizer que esse versículo envolve um clamor literal. Como assim?
no qual as pessoas estão conscientemente clamando a Deus. Algumas pessoas, e tem duas maneiras de interpretar essa passagem, essa é uma delas, defendem que esse clamor, na verdade, é semelhante a como o sangue de Abel clamou quando foi morto. E aparentemente é o que acontece quando os mortos são mortos, por homicídio, enfim. O sangue deles chega a Deus. E não que Abel tenha clamado literalmente em Gênesis. Aparentemente Abel foi morto, foi para o lugar de descanso, mas por certo, o seu sangue chegou a Deus. Deus, na sua soberania, recebe esse sangue como um clamor para que seja feita justiça. Tá? Essa primeira interpretação é válida. A segunda é que, de fato, esse clamor envolve santos clamando diante de Deus. Nós sabemos que nós, quando morremos, nós já morremos com Cristo. Né? Aqueles que estão com Cristo, nós morremos com Cristo e esperamos a ressurreição corpórea para recebermos os nossos corpos glorificados, né? Só que até lá já estamos com Cristo numa espécie de paraíso, seio de Abraão, conscientes do nosso estado, mas não sabemos até onde conscientes do nosso corpo, enfim, da nossa voz, né? Então, como isso é um mistério, inclusive Lutero, ele acreditava no sono da alma, que é que quando as pessoas morrem, elas nem sequer percebem que morreram, elas ficam lá até mesmo a ressurreição. Ou seja, até aquele dia não acontece nada. As pessoas ficam descansando, inclusive os santos. Como existem essas duas interpretações, e eu acredito que ninguém que morreu vai vir aqui explicar exatamente como vai ficar um pouco ambíguo, não tem muito como definir esse ponto. Mas o mais importante é definir o contexto, que pode sim facilmente ser qualquer uma dessas duas interpretações, mas o mais importante é o que isso simboliza. Os mortos durante a grande tribulação, sendo mortos durante a grande tribulação, e que fique claro que essas pessoas que são mortas, elas recebem vestiduras brancas, ou seja, é aquela ideia de que os que não se santificaram vão ficar, e os que santificaram vão ser arrebatados, e que aqueles que estão em pecados vão ficar aqui para serem mortos, já fica até meio em xeque quando a gente considera que esses que são mortos, eles receberam uma vestidura branca, ou seja, são santos, assim como os outros. Isso já é outra pedra no caminho dessa ideia de que a igreja vai ser arrebatada assim, vai para o ar, e que a gente vai, enfim, tudo ir para as nuvens enquanto o anticristo fica aqui, tá? Isso aí já é algo que coloca isso em xeque, porque aparentemente essas pessoas são justas, né? Eu ia falar boas, mas não, boas, como diz Paulo, ninguém é, mas justos em Cristo, né? E se acreditamos que a santificação é em Cristo, então, mesmo que eu peque, eu não tenho razão para acreditar que eu faço parte de um grupo seleto de cristãos que vai encontrar Cristo antes. A Bíblia não dá base para acreditar nisso, tá? Ok, pessoal? Estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo bem. Tranquilo. Sim, tá de boa. Tranquilo. E aí, indo pro próximo, né? Porque eu acho que esse ficou muito explicativo. Alguém tem alguma dúvida no quinto selo? Lília, você que entrou mais tarde? Eu estou a apanhar assim as pequenas notas que tu estás a dar. Não te preocupes, depois mais tarde eu faço mais perguntas. Tranquilo, beleza. Bom, e aí eu nós quero temos... entender melhor a parte de que Deus acumula. Não entendi. Oi? Não entendi. Eu quero entender melhor a parte que Deus acumula, não entendi muito bem. Deus, vamos lá, eu vou explicar isso de novo. Os santos, eles estão clamando a um Deus que é soberano, santo e verdadeiro, para que ele julgue o seu sangue. Ou seja, eles reconhecem que Deus é tudo o que ele é, mas ao mesmo tempo que Deus não está julgando. Ou seja, envolve tempo. Por conta de tempo, Deus ainda não fez aquilo que ele falou que vai fazer. E esse falou é julgar os vivos e os mortos, inclusive os homicidas que estão matando os cristãos. E esse é um padrão que acontece na Bíblia desde Gênesis, tá? Desde Gênesis, desde que Caim matou Abel.
Deus, ele permite o ímpio viver por anos, às vezes até morrer, para só ser julgado no juízo final. A gente sabe o final catastrófico dessa história, de como a besta e o falso profeta são mortos e vivos, aliás, são lançados vivos no inferno. Nem mortos são, eles são lançados vivos no inferno. Algo que nem acontece com mais ninguém. Ou seja, eles vão ser de fato julgados. Só que tem um tempo para isso acontecer. E esse é o ponto. O quinto selo expõe o que acontece em Apocalipse 17 com a meretriz, expõe o conselho que a gente tem em Apocalipse 13 de sermos pacientes, porque essa é a fé e a paciência dos santos, né? Aqueles que têm que morrer à espada, aqueles que devem ir ao cativeiro, ao cativeiro. Esse quinto selo nada mais é do que isso sendo exposto num macro, tá? Porque depois do capítulo 6, a gente vai começar a dar um zoom no micro, fica mais interessante. Mas o macro é legal porque dá uma cena geral. E o macro é isso. Por que tem tanta gente morrendo hoje em dia? Porque Deus tem um propósito e no tempo certo ele vai julgar. E na grande tribulação, por que morrem tantos? Morrem até um momento. 3 anos e meio. A gente sabe, 1260 dias. É dito isso inúmeras vezes. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Deus, ele dá o tempo exato porque isso tem que acontecer. E de fato tende a acontecer, entendeu? Então é isso, Lídia. É um tempo que Deus permite o ímpio se multiplicar para que ele veja até onde aquela maldade pode ser, para que ele aumente, entre aspas, a sentença do ímpio, a sentença seja pior ainda, e para que o número dos santos que vão ser santificados com a sua morte, né, martirizados, aumente. Entendeu? Sim, obrigada. Tranquilo. E aí a gente cai pro próximo, que eu acho mais interessante ainda, né? Que é o 6º selo. O que é o 6º selo? O tempo acabou, entendeu? O 6º selo acabou. É agora. Chegou o tempo. E aí está escrito, né, no versículo 12. Vi, João está vendo. Vi quando o Cordeiro, Cristo, abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina. Aqui está crina, né? Em outras versões, saco de cinzas. A lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidas de seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Ou em outras traduções, ficar de pé. Qual que é a ideia aqui, pessoal? Todo esse tempo que eles estavam esperando chegou. O que é o 6º selo, então? É o início do que a gente chama, do que eu gosto muito de falar, o dia do Senhor. Esse dia do Senhor é fascinante. É o dia que aparece em tantos livros, em tantas passagens na Bíblia. Isso aqui que a gente está vendo no 6º selo aparece em Mateus 24, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Zacarias, Isaías, Jeremias, Apocalipse, logicamente, Daniel. É o momento que Cristo, no final da sua paciência, vem à Terra. Nós temos, e não vai dar para explicar todas as conexões internas com isso aqui, porque senão a gente vai levar horas. Conexões, vocês podem anotar as passagens. Conexão com Mateus 24, Zacarias capítulo 14, Apocalipse capítulo 18, 19 e 20, 2 Tessalonicenses 3, se eu não me engano. Mas o mais interessante que eu queria comentar, acho que o mais óbvio, né, é Mateus capítulo 24, versículo 29. Né? Se vocês puderem acompanhar comigo, é até melhor. Ó, peraí. Mateus 24, Mateus 24, versículo 29.
Se vocês puderem acompanhar comigo, aliás, se alguém puder ler, eu até agradeço. Quer que leia? Pode ler. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Consegue perceber a conexão? Sim. Meio óbvio, né? Claramente, a gente acabou de falar da tribulação, que dura desde o quarto selo até o quinto selo. Ela começa a ser narrada no quarto selo, que é a morte. Ela se estende até o quinto selo, que é a paciência daqueles que estão morrendo. E a gente tem aí o sexto selo, que é o fim disso tudo. E olha que Cristo fala, fascinante. Logo em seguida, em algumas traduções aparece imediatamente após. Ou seja, não há delongas, não há tempo. Quando der esses 1260 dias, quando for um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, quando bater ali o relógio certinho na régua, pá, acabou. É logo imediatamente. O sol vai se escurecer. A lua não vai ficar não vai dar luz e as estrelas vão cair. Imagina um evento assim, o cosmológico disso, né? Cara, imagina a astronomia disso acontecendo, né? Deve ser algo assim, um dia como nenhum outro. É o que está escrito em Zacarias, será um dia como nenhum outro. Zacarias, inclusive, ele diz que será um dia nem com o calor, nem com o frio. Um dia nem de luz, nem de trevas. Por quê? Um dia ameno. Para quê? Para que Cristo brilhe. Essa é a ideia. Vai ser um dia de dor, onde vai estar tudo tipo morto, seco, mais para trevas do que luz, né? Mas sem muita claridade. Por quê? Para que Cristo brilhe. A partir daqui é a transição de luzes, de fato, as estrelas, gente, eu estou falando dos astros, deixando de ocupar, deixando de dar a sua luz e cumprir a sua função, para que Cristo venha substituir essa função de iluminar. Tanto que a gente tem na Nova Jerusalém a descrição, e talvez vocês já tenham estudado essa passagem, lá para Apocalipse 21, 22, que na Nova Jerusalém não haverá sol, porque Cristo é a própria luz. O que vemos aqui é o início desse fulfillment, né? desse cumprimento soberano da história em que Cristo ele se apresenta diante de Deus como o justo que vai ir atrás da sua noiva, resgatá-la, né? E aí ele é a própria luz, ele é o próprio resgate. Tanto que está escrito, quando vide essas coisas, olhar para cima, que é a próxima a sua redenção. E ele insiste que virá dos céus, né? O Messias virá dos céus, e de nenhum lugar senão de lá, da onde ele foi. Então, o que a gente já tem aqui é o início. E é muito legal falar isso, pessoal, para ressaltar que isso acontece após a grande tribulação. Então, esse negócio de alguns pastores neopentecostais ficarem procurando as 4 luas de sangue, o eclipse lunar em Israel, a lua que bate em 15 de agosto com a festa do jubileu, as 13 luas intercaladas com um eclipse, não sei o que acontece todo ano, toda hora, é heresia. Simples, direto na cara. É heresia. A Bíblia nem fala para a gente ficar atento a essas coisas, certo? A Bíblia nem fala disso daí. A Bíblia somente fala que depois disso tudo, né, quando o amor dos homens estiver esfriado, quando as nações já estiverem em guerra umas com as outras, quando o anticristo aparecer como um grande conquistador das nações e dos cristãos, quando ele já estiver fazendo guerra contra os santos, quando tudo acontecer, aí sim, depois de tudo, haverão uma lua de sangue, um eclipse. E não só isso, os poderes celestes vão ser abalados. É como se, sei lá, as estrelas caíssem, a gente visse, sei lá, asteroides na Terra, enfim. Vai ser algo único. E é tão único
E se a gente voltar para... é legal realmente eu ir para Zacarias, porque Zacarias é outro livro que fala muito legal disso. E é um livro que eu já percebi que a gente não estuda muito. É muito ignorado entre os profetas, porque é um livro meio complicadinho. Mas Zacarias, capítulo 14, ele começa falando assim, né, no versículo 1. Aliás, alguém gostaria de ler? Só o versículo 1? Não, a partir do versículo 1, a gente vai ler o capítulo inteiro. Ou, aliás, até o versículo 16, mais ou menos. Aí eu leio até o 15, então. Isso, até o 15, tá perfeito, Miguel. Beleza. Eis que vem o dia do Senhor, em que o seu despojo será repartido dentro de você, ó Jerusalém. Porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será levada para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como ele costumava lutar no dia da batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém, para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste ao oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte, e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, porque esse vale chegará até Azal. Sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos virão com ele. Naquele dia não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, um dia conhecido do Senhor. Não haverá separação entre dia e noite, pois mesmo depois de anoitecer ainda será dia claro. Naquele dia, águas vivas correrão de Jerusalém, metade delas para o mar oriental, e a outra metade para o mar ocidental. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Mas Jerusalém será exaltada e habitada no seu lugar, desde o portão de Benjamim até o lugar do primeiro portão, até o portão da esquina e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. Será habitada e já não haverá maldição. Jerusalém habitará segura. Esta será a praga com que o Senhor castigará todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A carne deles apodrecerá, estando eles em pé. Os seus olhos apodrecerão nas suas órbitas, e a língua deles apodrecerá na boca. Naquele dia, também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também Judá irá lutar em Jerusalém. E se ajuntarão as riquezas de todas as nações vizinhas, ouro, prata e roupas em grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, das mulas, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. O curioso é que o que você acabou de ler aqui não vai ser em um dia, mas vai durar 40. E aí entra numa brisa, numa loucura assim, cara, como assim? Você acabou de falar que é o dia do Senhor e não sei o quê. Esse dia do Senhor, que é todo esse evento magnífico em que Cristo ele chega no monte, divide o monte em dois, surgem rios. Gente, a gente está falando de uma metáfora aqui, tá? Isso aqui é uma descrição literal. Por mais que o profeta ele utilize muito da simbologia de símbolos mesmo, de metáforas, aqui a gente não tem razão, crítica textual para dizer que isso é um símbolo. Não, aqui é literal, isso vai acontecer. E a gente tem uma série de eventos acontecendo, inclusive em Apocalipse diz que haverá um grande terremoto. Aqui nós vemos que a terra toda será planície. Já dá para ver quão terremoto vai ser. Em outras passagens diz que não haverá montanhas nesse dia. Por quê? Aí também tem um pouco do símbolo. Não haverá ego, arrogância, homem com orgulho, porque o orgulho é constantemente um símbolo, é simbolizado pelas montanhas, né? Tanto que Satanás queria subir ao monte de Deus. É a glória de Deus. Né? No caso, o Cristo, quando vem do reino de Deus, ele vem do monte. Daniel viu uma pedra sendo cortada do monte de Deus, simboliza reino.
ou seja, os montes sendo abalados por esse grande terremoto. Geograficamente, né, logicamente, isso vai acontecer, representando também um símbolo de algo espiritual, que é somente Deus recebendo a glória. Isso acontece com as estrelas, com os montes, com os mares. Naquele dia, somente Deus vai receber a glória. E os homens vão ficar confusos, um vai agarrar um outro, eles vão clamar para que as pedras caiam sobre eles, vão tentar um matar o outro. Enquanto isso, Cristo vai estar, como vocês acabaram de ver, julgando aqueles que foram contra Jerusalém. A loucura é, e aí depois a gente vai para Apocalipse 17, 18. Isso acontece lá em Apocalipse 19, a gente vê que a mulher é destruída, de fato estuprada pelos reis. Só que aí a gente vê que na verdade isso acontece porque antes ela se prostituiu, mas isso a gente vai abordar em 17 e 18. Já dá para tá tendo uma conclusão de quem seria essa meretriz. Mas antes da gente entrar com detalhes nisso aqui, é mais legal a gente focar no que a gente está falando agora. Cristo aparecendo nesse único dia, que na verdade não é um único dia, é um período de tempo que Deus chama de dia. E a gente sabe que não dura somente um dia, porque quando a gente vai para Daniel diz que tudo isso, esse momento de trevas, dura 1260 dias. Porém, ele termina o livro dizendo: bem-aventurado é aquele que chega nos 1260, bem-aventurado é aquele que chega nos 1300, se eu não me engano, 1355, agora eu não me lembro exatamente, deixa eu só conferir. Aí, Daniel 12... Perdão, 1290 é o que dura. E aí ele fala que bem-aventurados são aqueles que chegam nos 1335. Ou seja, esse período todo dura 45, eu errei o número. São 45 dias em que em Cristo ele vem, pisa sobre a terra, ele se assenta sobre a terra, se assenta sobre Jerusalém e traz o reino dele. São 45 dias de trabalho, na qual toda a esfera celestial dessa terra vai mudar. E é importante a gente ressaltar que é nessa terra, porque isso envolve primeiramente a promessa da glorificação de corpos, ou seja, a ressurreição. É quando acontece a tal da ressurreição, é o que aparece em Ezequiel 37, quando ele vê os mortos ressuscitando, né, o vale de ossos secos. A gente já começa a fazer as conexões, a gente consegue ver que é algo físico. O Luigi ele fala muito disso, essa ideia de que a carne, tudo da carne é errado, é pecado, e o mundo certo é o espiritual. Não é verdade. Não é porque o mundo é físico que o mundo é mau. Esse dualismo, matéria e espírito, vem de Platão, não da Bíblia. Deus ele fez a matéria assim como fez o espírito. E a matéria ela não é corrupta por si só, ela é corrupta por conta do pecado. E esse vai ser o momento que Cristo vai restaurar a criação. São 45 dias em que Cristo vai destruir o anticristo, destruir os reis do anticristo, mudar a geologia, a geografia, a astronomia de toda a Terra para preparar o seu reino. E a maior prova que isso acontece é a sucessão dos eventos após Apocalipse 18, 19, aparece o tal do milênio, em Ezequiel 37. Logo após a ressurreição, a gente tem Ezequiel 38, 39, que é a guerra de Gog e Magog, e a partir do capítulo 40 ao 48, descrição de um templo muito grande para ser habitado hoje em Jerusalém, porém muito pequeno comparado à Nova Jerusalém. Ou seja, é algo que acontece entre essa Jerusalém e entre a Nova Jerusalém, que a gente tem exposto em Apocalipse 20, o milênio. E em Zacarias, Miguel, eu pedi para separar no versículo 15. Por quê? No versículo 16 ele continua. Leia aí para mim, Miguel, a partir do versículo 16. Calma aí. Eu tinha dado uma folheada porque eu lembrei de uma passagem de 1 Pedro, ou 2 Pedro, no finalzinho, que ele fala que você estava falando sobre o céu se desfazendo e tudo. Pedro fala ali que no dia do Senhor os elementos serão desfeitos, né? Certíssimo, exato. Tava com esse versículo na cabeça. Qual que é o versículo, você sabe? Calma aí, deixa eu dar uma olhada. E eu acho muito, muito interessante, mano. Porque eu lembrei assim na hora, velho. Tipo, deu um estalo, assim, sabe? É ele mesmo. Deixa eu ver aqui. É 2 Pedro...
2 Pedro 3:10. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo. Aqui aparece aquele terremoto novamente, né? E os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Perfeito. É pra ler exatamente. Zacarias, né? Isso, Zacarias a partir do versículo 16. Beleza. Até o fim do... Só os primeiros versículos, só o 16. Só os 16? Beleza. Isso. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Beleza, pode parar. Qual é o contexto? Juízo veio, queimou a carne no olho, nas órbitas do olho dele, os mortos ressuscitaram, aquela loucura, Apocalipse fala de aves, né, se fartando da carne dos reis da terra, enfim, vai ser uma coisa louca, mortífera mesmo, né? E diante disso tudo, Cristo vem e inaugura o que eu chamo de milênio. E aí a gente tem a interpretação literal disso. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém. A ideia do restarem é pessoas que pertencem às nações, mas não foram mortos por Cristo. Agora, por que Cristo não matou essas pessoas? O Apocalipse 20 fala que o restante foi morto com o sopro, com a espada que vinha da sua boca. Certamente não é esse, mas é o que não é morto. Claramente, é aquele que estava morto e ressuscitou. Somos nós, os cristãos. Aqueles que ressuscitam com Cristo e aqueles que por alguma razão ficaram vivos, né? Aqueles que, mesmo durante a grande tribulação, não morreram, que serão pouquíssimos. Nem todos morreram no Holocausto, né? Enfim, existem sobreviventes até mesmo nessa era terrível aí. E essas pessoas, elas vão ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. A gente tem no versículo 17, que se alguma das famílias não subir, não virá sobre ele a chuva, se subir do Egito, não virá chuva, virá a praga, até o versículo 21, que já é o final. Ou seja, a partir desse dia, dá-se início ao que nós chamamos de milênio. E por que eu acho importante isso? Eu, particularmente, eu compreendo que a leitura desse texto está muito clara. Embora eu sei que entre o grupo há muitos milenistas, eu mesmo, a igreja que eu congrego é milenista, embora eu acho que essa é uma interpretação equivocada do texto. Até porque Zacarias 14 aqui não está utilizando de linguagem metafórica, né? Uma descrição literal dos eventos. Assim como o sexto selo conecta-se com Apocalipse 20, etc, etc. E a gente tem depois a guerra de Gog e Magog, e aparece em Ezequiel 38, mas enfim, eu vou entrar nesse detalhe depois, tá? Só estou dando só uma pincelada sobre a questão do milênio, que claramente aqui ela já começa a aparecer, né? Como se já fosse uma luz já aparecendo. Mas voltando para Apocalipse 6, né? Aí diz que os reis da terra, no versículo 15, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Curiosamente, pessoal, quando a gente vai para Apocalipse 13, aquele que adora a besta, né, porque recebeu a sua marca, olha que curioso como é descrito. Apocalipse 13, versículo 16. A todos, os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, livres e escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Ou seja, essas pessoas que estão indo para os montes, claramente é uma referência direta entre elas e as que recebem a marca, estão indo porque estão com medo de Deus, de serem destruídas, né? Então, só para deixar claro quem são essas pessoas que estão se escondendo. Não somos nós, tá? São aquelas que receberam a marca. E porque receberam essa marca, estão diante de Deus. E ali elas já perceberam que vão ser julgadas. Ali, a ponto de clamar, cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? E é até curioso que eles sabem que esse dia chegaria. Porque haverá muitas pessoas pregando que esse dia chegaria. Por exemplo, as duas testemunhas que pregam, eu acredito, que durante os 3 anos e meio iniciais que precedem a grande tribulação. Tá, mas isso é Apocalipse 11, lá para frente a gente vai comentar sobre isso. Enfim, né?
O texto em si que a gente lidou hoje, ele é curto. Ele é mais uma conexão com Zacarias e outras coisinhas aí. Não tem muita coisa nova. Mas é mais uma recapitulação de como as coisas vão suceder. A gente tem os primeiros 4 selos, com a aparição do anticristo, uma aliança que ele faz com Israel, que dura-se 3 anos e meio, a inauguração do sacrifício, os cristãos já começam a ser perseguidos, a confusão, ele ressuscita e tira o sacrifício do templo, chama-se como Deus. Inicia-se a perseguir os cristãos, é o 4º selo. Os cristãos morrem, são mortos durante 1290 dias. Morrem até que Cristo aparece e durante 45 dias ele limpa a terra, ele passa a vassoura em tudo que o anticristo fez. Tipo uma transição ali entre o governo do mundo e o governo que ele vai inaugurar. Curioso, que leva tempo. Deus, na sua sabedoria, ele podia fazer tudo imediato, mas ele faz em um tempo definido. Inclusive as bestas de Daniel 7, não a 4ª terrível, da qual vem o anticristo, mas as 3 primeiras, né, o leão, o urso e o leopardo, é dito que elas devem permanecer por um tempo e uma estação, até que haja a total destruição delas, mesmo que sem domínio. Provavelmente é esse tempo, embora a gente não saiba exatamente. Não dá para saber. Só que, enfim, o que eu quero mostrar para vocês é que tem esse tempinho aí de 45 dias em que Deus vai julgar a terra. E por mais que seja narrado como dia, aparece em Jeremias, em Isaías também, várias vezes, na verdade é um tempo bem grande. E nesse tempo, ai daqueles que adoraram a marca. Porque Deus ouviu o clamor das pessoas do 5º selo. Deus ouviu o clamor de todas as pessoas que morreram e dos que estavam presos. E ele veio para julgar. Tá? Só se vocês quiserem, vocês podem ver o mesmo evento acontecendo em Apocalipse, mas dessa vez em Apocalipse 19. Muito curiosamente. Só que ali ele aparece com outra ótica, aparece sobre a ótica da grande meretriz. Mas enfim, é bem legal. Pessoal, ficou alguma dúvida? Porque eu sei que eu falei bastante e eu não fui interrompido. Ficou bem claro, ficou muito bom. Eu que tive que sair um tempo porque deu necessidades naturais aqui, mas deu pra entender do que eu ouvi. Necessidades naturais? É. Tá bom. Tá certo. Ninguém ficou com dúvida, não? Eu consegui entender bem também, Victor. Achei bem claro. Por enquanto, nenhuma dúvida. Ah, legal. Isso aí foi o estudo de hoje. Por favor, deixa o like aí, se inscreva no canal, compartilhe pra alguém. Eu sei que o vídeo é um pouco longo, mas vai edificar alguém aí, tenho certeza. Tamo junto aí, qualquer coisa. Siga a gente no Instagram, como é que é o arroba? Cronologia. Arroba Cronoslogia, pra você pesquisar lá no Instagram. E entre no nosso grupo do Discord também aí, que você quer participar mais vezes. É isso aí, então é isso aí, falou.